Todo mundo cresceu ouvindo a história do Jardim do Éden. Adão, Eva, a serpente, o fruto proibido, a expulsão. Parece simples, parece uma história sobre desobediência. Mas e se eu te dissesse que você provavelmente nunca leu essa história do jeito que ela foi escrita para ser lida? Quando você lê Gênesis 2 e 3 no hebraico original, e quando você compara com outros textos do Antigo Oriente Médio, o que você encontra não é um jardim, é um templo, é a montanha cósmica de Deus. O lugar onde o céu e a terra se encontram. E Adão não era um jardineiro, ele era um sacerdote. Quando você enxerga isso, você não consegue mais deixar de ver, porque de repente o tabernáculo faz sentido. O templo de Salomão faz sentido. A Nova Jerusalém no Apocalipse faz sentido. É tudo uma história só, e o Éden está no começo e no fim dela. Vamos começar com os detalhes que a maioria das pessoas passa por cima quando lê Gênesis 2. O texto diz que Deus plantou um jardim, no Éden, a leste. Isso significa que o jardim está dentro do Éden. O Éden é uma região maior. Primeiro detalhe estranho. Depois, o versículo 10 diz que um rio nascia no Éden e regava o jardim. E então se dividia em 4 grandes rios, o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Agora pense nisso geograficamente. O Tigre e o Eufrates são sistemas fluviais completamente separados. Eles não têm uma nascente comum. Então, claramente, o texto não está tentando ser um mapa geográfico literal. O que ele está descrevendo é uma montanha. E isso faz todo sentido dentro da cosmologia do Antigo Oriente Médio, onde a morada dos deuses era sempre em uma montanha, e dessa montanha fluíam as águas que davam vida ao mundo. O Éden está nessa montanha, mas tem mais. Gênesis 2,15 diz que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. No hebraico, as palavras são abad e chamar. E aqui vem algo que muda tudo. Essas mesmas 2 palavras aparecem juntas em Números 3, quando o texto descreve o serviço dos levitas no tabernáculo. Eles tinham que servir e guardar o espaço sagrado. Isso não é coincidência. Adão não estava fazendo jardinagem, ele estava exercendo um serviço sacerdotal. Ele estava servindo e guardando um espaço sagrado. E então, Gênesis 3:8 diz que o homem e a mulher ouviram o som de Deus caminhando no jardim. Deus estava presente ali, andando naquele espaço. Era o lugar onde ele habitava na terra. E por fim, os querubins. Quando Adão e Eva são expulsos, Deus coloca querubins na entrada leste do jardim, com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Onde mais querubins aparecem na Bíblia? Na Arca da Aliança, dentro do Santo dos Santos, em volta do trono de Deus. Os querubins marcam a fronteira entre o humano e o divino. Eles guardam a entrada do espaço sagrado. Quando Gênesis 3 coloca querubins na entrada do Éden, está nos dizendo literalmente: o Éden é o santo dos santos de Deus, e a humanidade acabou de ser banida de lá. No mundo antigo, seja na Mesopotâmia, no Egito, em Canaã ou na Grécia, havia uma ideia universal. Os deuses habitam em montanhas. Os zigurates babilônicos eram montanhas artificiais. Baal habitava o monte Zafon. Os gregos tinham o Olimpo. A montanha cósmica era o centro do mundo, o ponto mais alto, a fonte das águas da vida, o lugar onde o divino e o humano se encontravam. E o Éden se encaixa em cada uma dessas características. Mas não precisamos ir buscar isso só nos vizinhos de Israel. O próprio Antigo Testamento usa essa linguagem. O Monte Sinai tem limites que não podiam ser cruzados. Quem tocasse a montanha, morreria. Isso é a mesma lógica do jardim, com os querubins guardando a entrada. Em Êxodo 24, Moisés e os anciãos sobem a montanha e veem Deus, e comem e bebem na presença dele. É quase um momento do Éden, comunhão direta com Deus num espaço sagrado e elevado. E então vem Êxodo 25, onde Deus diz: construam-me um santuário, para que eu habite no meio deles. Façam o tabernáculo exatamente segundo o modelo que vou mostrar a vocês. Qual modelo? O modelo do Éden. O tabernáculo era essencialmente uma versão portátil do Éden, e as conexões são detalhadas demais para serem coincidência. A entrada do tabernáculo ficava voltada para o leste, a mesma direção da entrada do jardim do Éden.
O véu que separava o lugar santo dos santos era bordado com querubins, os mesmos que guardavam a entrada do Éden. Você não podia passar pelos querubins para entrar no Éden. Você não podia passar pelos querubins bordados no véu para entrar no Santo dos Santos. O candelabro, a menorá, tinha 7 braços em forma de árvore, com flores de amêndoa, botões e pétalas. Era uma árvore estilizada, representava a árvore da vida que estava no jardim, e a presença de Deus. Em Êxodo 40, a glória de Deus preencheu o tabernáculo tão intensamente que Moisés não conseguia nem entrar. O Éden estava sendo reconstituído. Deus estava habitando com o seu povo novamente, mas com barreiras, cortinas, rituais, sacerdotes. Porque a humanidade não era mais inocente. O Templo de Salomão deu um passo além. As paredes eram esculpidas com querubins, palmeiras e flores abertas, literalmente decoradas para parecer um jardim. E Ezequiel 47 tem uma visão onde água flui de dentro do templo, árvores crescem nas margens e as folhas servem para a cura. A linguagem é completamente Éden. E sabe onde isso aparece de novo? Apocalipse 22. O rio da água da vida fluindo do trono de Deus. A árvore da vida em cada margem, as folhas para a cura das nações. A história está conectada do começo ao fim. Se o Éden é o templo de Deus, qual era o papel de Adão? Gênesis 1 diz que Deus criou a humanidade à sua imagem para reinar. No mundo antigo, reis colocavam estátuas e imagens suas em territórios conquistados para representar sua autoridade. A humanidade é a imagem de Deus na terra. Somos seus vice-regentes. E de onde se governa? Do templo, da montanha sagrada. Adão e Eva eram os primeiros sacerdotes reis, destinados a governar a criação a partir da montanha santa de Deus. E então, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que essa árvore era proibida? Deuteronômio e 2 Samuel nos dão pistas. O conhecimento do bem e do mal parece estar ligado à autonomia moral, à capacidade de determinar por si mesmo o que é certo e errado. Era uma sabedoria que pertencia a Deus, e Deus disse: vocês não estão prontos para isso. Se tentarem agarrar isso prematuramente, vai destruir vocês. A serpente mente, diz que eles não vão morrer. E a mentira não era sobre o conhecimento. Gênesis 3:22 confirma que eles de fato passaram a conhecer o bem e o mal. A mentira era que não haveria consequências. Adão, o sacerdote e guardião, falha, não guarda o santuário. E a expulsão que segue, em hebraico o verbo é garash, que tem uma conotação de violência, de ser arremessado para fora, é o exílio do templo. Os querubins são posicionados na entrada, a mesma barreira que vai aparecer no tabernáculo, no templo. A humanidade perdeu o acesso à presença de Deus. E a tragédia não é apenas que pecamos, é que fomos cortados da fonte da vida, exilados do lugar onde o céu e a terra se encontravam. Aqui é onde tudo começa a se encaixar de um jeito que muda como você lê a Bíblia inteira. Depois da queda, Deus não abandona a humanidade. O tabernáculo é Yahvé dizendo: se vocês não conseguem chegar até mim, eu venho até vocês. Era o Éden portátil, imperfeito, com barreiras, mas era um começo. O Templo de Salomão avança nisso. A presença de Deus era tão intensa que os sacerdotes não conseguiam nem funcionar dentro. Mas ainda havia o Santo dos Santos. Ainda havia o véu com os querubins. E então Yeshua aparece. João 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega usada é eskenossim. Ele tabernaculou entre nós. A presença de Deus entrou em carne humana. Logo depois, Yeshua diz: destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. E João explica que ele estava falando do seu próprio corpo. Yeshua é o templo. É onde você acessa a presença de Yahvé. Em Mateus 4, Yeshua vai ao deserto e é tentado por Satanás, e vence. Não falha como Adão falhou. Em Marcos, ele estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Animais e anjos juntos. Isso é linguagem do Éden. E Yeshua é o novo Adão, tendo sucesso onde o primeiro falhou. E na cruz algo acontece. Em Mateus 27, o véu do templo se rasga do alto até embaixo. O véu bordado com querubins, a barreira que mantinha a humanidade fora do Santo dos Santos, é rasgado. Deus mesmo abre o caminho de volta ao Éden.
Em 1 Coríntios 3, Paulo diz que os crentes são o templo de Deus. O templo não é mais um prédio, é o povo. Deus habita em nós. O Éden está sendo restaurado uma pessoa de cada vez. E onde tudo termina? Apocalipse 21 e 22. Um novo céu e uma nova terra. Deus habitando com a humanidade sem barreiras, sem véus, sem templo separado, porque a cidade inteira é a morada de Deus. A árvore da vida está de volta. O rio da vida flui do trono. A maldição de Gênesis 3 é desfeita. E eles verão a face de Deus. A história que começou com o Criador caminhando com Adão no jardim termina com a humanidade redimida caminhando com Deus na nova criação. Por que faz diferença entender que o Éden era o templo de Deus? Primeiro, porque isso muda o que a queda significa. Não é só sobre quebrar uma regra, é sobre perder o acesso à presença de Deus. É exílio, é ruptura de comunhão. E entender isso torna a tragédia muito mais profunda e a redenção muito mais gloriosa. Segundo, porque revela que Yahvé sempre teve um único plano: habitar com a humanidade. Éden, tabernáculo, templo, encarnação, Pentecostes, nova criação. É a mesma história sendo contada em diferentes capítulos. Deus sempre quis estar com a gente. Terceiro, porque torna o evangelho muito maior do que ir para o céu quando morrer. E Yeshua não está apenas perdoando pecados, ele está abrindo o caminho de volta ao Éden. A salvação é a restauração da comunhão com Deus e com toda a criação. Romanos 8 diz que a própria criação aguarda ser libertada e transformada. E quarto, porque revela nosso propósito. Somos feitos à imagem de Deus. Adão foi chamado a servir e guardar o espaço sagrado. Nós somos chamados a ser templos vivos, o lugar onde as pessoas encontram a presença de Deus. E um dia, na nova criação, vamos cumprir o que Adão sempre deveria ter feito: reinar com o Messias sobre uma criação completamente restaurada. Quando você volta para Gênesis 2 agora, não vê mais só um jardim. Você vê a montanha cósmica de Deus, o lugar onde o céu e a terra se encontravam. E você vê que a Bíblia inteira, do primeiro jardim à última cidade, é uma única história de Deus perseguindo a humanidade para trazer a gente de volta para casa. Até o próximo vídeo. Shalom!